Você sabia que houve um momento na história em que uma líder africana enfrentou o todo-poderoso Império Romano e venceu? Sim, estamos falando de Amanirenas, a rainha de Kush, que liderou seu povo com coragem e brilhantismo estratégico, forçando Roma a recuar e garantindo a soberania de sua terra. Mas como uma mulher conseguiu desafiar um dos maiores impérios da humanidade? Essa é uma história de resistência, coragem e liderança que você precisa conhecer. Antes de mergulharmos nessa história, não esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar mais conteúdos fascinantes sobre o mundo antigo. Para entender quem foi Amanirenas, precisamos voltar ao reino de Kush, localizado no que hoje é o Sudão. Esse reino, situado ao sul do Egito, não era apenas um vizinho. Kush compartilhava com o Egito uma história profunda, mas também competia por poder e influência. Os Kushitas eram conhecidos por sua riqueza em ouro, ferro e recursos naturais, além de uma cultura rica em tradições artísticas e religiosas. Eles não eram apenas influenciados pelo Egito. Por um período, governaram o próprio Egito como faraós da 25ª dinastia. Essa época marcou a ascensão dos faraós negros, que fortaleceram as conexões entre as duas regiões e cimentaram o papel de Kush como uma grande potência da África antiga. Outro aspecto único de Kush era a posição das mulheres na sociedade. Elas desempenhavam papéis centrais, especialmente no governo. As Kandakes, ou rainhas guerreiras, eram figuras de grande poder, liderando exércitos e tomando decisões que moldavam o destino da nação. Amanirenas foi uma das mais notáveis dessas líderes. Os arqueólogos que estudaram Meroé, a capital de Kush, encontraram evidências de uma sociedade avançada, com construções impressionantes, incluindo pirâmides que ainda estão de pé. Essas pirâmides, embora menores que as egípcias, eram símbolos de poder e espiritualidade, representando uma conexão entre os Kushitas e suas crenças religiosas. A sociedade era organizada em torno de um equilíbrio entre o poder real e os sacerdotes, o que permitia estabilidade e prosperidade. Tudo começou em 30 a.C., quando Roma, sob o comando do imperador Augusto, anexou o Egito ao seu império. Para Roma, o Egito era uma fonte vital de grãos e riquezas, mas seus olhos também estavam voltados para o sul, para as terras de Kush, com suas minas de ouro e estratégia geográfica. Era um alvo tentador. Os romanos exigiram tributos dos Kushitas e estabeleceram uma presença militar no norte de seu território. Essa invasão foi vista como uma afronta direta por Amanirenas. Ela sabia que não podia permitir que Roma dominasse sua terra. Determinada a proteger seu povo, Amanirenas tomou uma decisão ousada: atacar antes que os romanos consolidassem seu controle. Vale lembrar que, na mentalidade romana, a expansão era sinônimo de poder e civilização. Os romanos acreditavam estar levando ordem e progresso às regiões que conquistavam. No entanto, para os povos subjugados, como os Kushitas, isso representava uma ameaça direta à sua identidade, liberdade e tradições. Em 25 a.C., Amanirenas liderou pessoalmente um ataque contra cidades-chave sob controle romano, incluindo Aswan, uma cidade estratégica no sul do Egito. Seu exército, formado por arqueiros de elite e combatentes experientes, foi capaz de infligir perdas significativas aos romanos. Os arqueiros Kushitas eram lendários por sua precisão e eficácia. Durante o ataque, eles aproveitaram sua habilidade em combates à distância para causar danos severos às forças romanas, que não estavam preparadas para enfrentar uma ofensiva tão bem coordenada. Além disso, o conhecimento geográfico do território deu aos Kushitas uma vantagem estratégica. Um dos momentos mais simbólicos dessa campanha foi a captura de uma estátua de bronze do imperador Augusto. Amanirenas ordenou que a cabeça da estátua fosse decapitada e enterrada sob a entrada de um templo em Meroé. Esse gesto não era apenas uma afronta a Roma, era uma mensagem clara de resistência. Aqui, Roma não manda. Esse ato simbolizou a força do povo de Kush e desafiou a ideia de que Roma era invencível. As estátuas dos imperadores romanos eram consideradas símbolos de poder e autoridade divina.
Ao desfigurar e enterrar a estátua de Augusto, Amanirenas demonstrou que o povo cuxita não se curvaria à dominação estrangeira. Mas Roma não iria aceitar essa humilhação facilmente. Em 23 a.C., o governador romano do Egito, Gaius Petronius, reuniu um exército para retaliar. Ele conseguiu reconquistar Aswan e avançou até Napata, uma cidade sagrada para os cuxitas. Napata foi saqueada e queimada, numa tentativa de intimidar Amanirenas e seu povo. O ataque romano foi brutal. Os soldados de Petronius destruíram templos e levaram prisioneiros, buscando enfraquecer a moral dos cuxitas. Contudo, eles subestimaram a determinação de Amanirenas. Mesmo diante dessa adversidade, ela reorganizou suas forças e lançou novos ataques contra os romanos. Por mais de um ano, os cuxitas lutaram para impedir o avanço romano. É importante notar que, durante esse período, Amanirenas enfrentava não apenas a força militar de Roma, mas também os desafios internos de manter seu povo unido em tempos de crise. Sua liderança foi crucial para inspirar os cuxitas a continuarem resistindo. Em 21 a.C., a resistência de Amanirenas deu frutos. Foi assinado o Tratado de Sarmuges, um acordo que garantiu a paz entre Cush e Roma. Segundo os termos do tratado, os romanos retiraram suas tropas, aboliram os tributos impostos aos cuxitas e respeitaram a soberania de Cush. Durante os próximos 600 anos, Roma não ousou invadir novamente o território cuxita. Esse tratado é um marco na história das relações entre Roma e outros povos. Normalmente, Roma impunha suas condições de paz, mas nesse caso, foi obrigada a negociar em termos de igualdade. Isso destacou a força e a resiliência de Cush sob a liderança de Amanirenas. Além disso, o tratado demonstrou que Roma reconhecia o custo de manter uma guerra prolongada contra os cuxitas. A geografia desafiadora da região e a habilidade militar de seus habitantes tornaram impossível para os romanos consolidar o controle sobre Cush. Amanirenas não foi apenas uma guerreira. Ela foi um símbolo de resistência, uma líder que inspirou seu povo a lutar por sua liberdade e identidade. Seu legado continua vivo, especialmente como um exemplo do papel fundamental das mulheres na história africana. As ações de Amanirenas também lançam luz sobre a importância de Cush na história global. Muitas vezes, a narrativa histórica marginaliza as contribuições das civilizações africanas, mas histórias como a de Amanirenas mostram que elas desempenharam papéis cruciais em moldar o mundo antigo. Hoje, arqueólogos e historiadores continuam a descobrir mais sobre o reino de Cush, revelando sua complexidade cultural e política. As pirâmides de Meroé, os textos escritos em Meroítico e os artefatos encontrados na região são testemunhos da grandeza de uma civilização que enfrentou um dos maiores impérios da história. A história de Amanirenas nos lembra que a coragem e a determinação podem superar até mesmo os maiores desafios. Sua liderança mostrou ao mundo que mesmo os maiores impérios podem ser desafiados quando um povo luta por sua liberdade. E você? O que acha da história de Amanirenas? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esse capítulo incrível da história. Se você gostou desta narrativa, confira outros vídeos do canal sobre grandes líderes e civilizações da África Antiga. Até o próximo vídeo!